No vídeo anterior, conversamos a respeito da técnica de instalação de implante de escalonamento. Você sabia que existe uma outra técnica de inserção de implante? Vamos conversar sobre isso no dia de hoje. Então, existem duas técnicas cirúrgicas para a instalação dos implantes. A primeira delas, a gente já conversou, é a do escalonamento, em que a gente vai, com uma broca mais fina, fazer a primeira perfuração e depois vai aumentando o diâmetro da loja óssea até chegar no diâmetro desejado. Mas também existe uma segunda técnica, que é a técnica da perfuração única, em que você faz apenas a inserção de uma broca no diâmetro já desejado e depois já vai entrar com a instalação do implante. E qual é a diferença dessas duas técnicas, né? E como que eu posso executar uma ou outra? A primeira coisa que a gente precisa ver é que na técnica da perfuração única, o que a gente tem que atentar é se o sistema que eu uso permite que eu faça isso. Por quê? Porque nos sistemas convencionais, né, a broca que corta na ponta geralmente são as brocas mais finas, de diâmetro menor. Então a broca lança faz o corte para perfurar ali a cortical, depois eu entro com a broca 2 para fazer a perfuração até o comprimento que eu desejo, na técnica de escalonamento, depois eu vou aumentando o diâmetro. É importante ressaltar que em alguns sistemas, a partir da broca número 2, a ponta da broca ela não é perfurante. Então a broca ela só faz o alargamento da perfuração e não faz o aumento no comprimento. Então se eu não conseguir chegar com as brocas iniciais até o comprimento desejado, então se eu trabalhei ali, precisava perfurar 11 milímetros e consegui fazer só 9 ou 10 e fui aumentando o diâmetro da broca, na hora de eu colocar o implante lá, se eu não conseguir chegar no comprimento porque não foi a perfuração adequada, eu preciso voltar para a broca mais fina, broca número 2, aumentar 1 milímetro, 2, 3, conforme necessário, e depois ir aumentando o diâmetro novamente. Então, esses sistemas que não têm a ponta perfurante, a gente não consegue fazer perfuração única, a gente tem que escalonar. Eles são sistemas mais seguros, então quando você está trabalhando muito perto ali do nervo alveolar, por exemplo, em que você, à medida que vai aumentando o diâmetro, vai chegando muito próximo do nervo, você trabalha com um pouco de segurança, né, usando as brocas mais finas só para chegar no comprimento e depois só larga. Agora, profissional que já tem experiência, às vezes a técnica de escalonamento ela passa a ser uma técnica muito demorada. Então, se eu tenho segurança com relação à qualidade óssea que eu tenho, com relação ao posicionamento, com relação à técnica a ser executada, por que não pegar uma broca única, fazer uma única perfuração e já instalar um implante? Sendo que esse sistema de perfuração única acaba sendo muito mais rápido, uma cirurgia muito mais menos traumática para o paciente. Agora, para eu conseguir executar essa técnica de perfuração única, o meu sistema precisa permitir isso. Então, o sistema de perfuração das brocas de diâmetro maior, eles têm de ter uma broca com a ponta perfurante. Então, eu preciso saber se o meu sistema permite que eu faça uma instrumentação única. E quais seriam as vantagens de a gente fazer uma perfuração única? Primeiro, que eu já comentei, ela é mais rápida. Só que a gente tem que atentar com relação a algumas dificuldades que ela pode apresentar. A primeira é que o cirurgião precisa ter um pouquinho mais de acuidade manual, porque ela é mais difícil de fazer pequenas correções. Então, se eu faço uma perfuração única e essa perfuração não foi na angulação adequada, por exemplo, é muito difícil de eu corrigir. Ao passo que se eu faço a técnica escalonada, se eu tiver algum erro de inclinação ali nas brocas iniciais, que eu uso o paralelizador, e vejo que está um pouquinho inclinado para mesial, para vestibular ou para distal, enfim, eu posso, à medida que eu for aumentando o diâmetro das brocas, tentar corrigir isso para na hora de colocar o implante ficar na posição adequada. Se eu faço isso numa perfuração única, qualquer inclinação que tenha, é muito difícil de eu corrigir, porque eu já estou no diâmetro adequado para a instalação do implante. Então, a grande necessidade de fazer uma técnica de perfuração única é o planejamento adequado e minucioso. Então, eu já preciso, no planejamento, definir o diâmetro e preciso fazer uma perfuração já na posição e inclinação adequadas. Então, precisa ter um pouquinho mais de experiência técnica ou usar-se de recursos que garantem isso. Por exemplo, né, os guias cirúrgicos, que vão evitar aí que eu cometa grandes erros de instalação. E uma particularidade
desses sistemas, né, de perfuração única, às vezes, é que você precisa ter ali de reserva um implante ou outro em estoque a mais. Por quê? Porque imagine que você tenha, né, você tenha programado colocar um implante 3,8, tenha instrumentado 3,3 ou 3,5 e tenha percebido que o osso não tem uma qualidade adequada para dar um torque bom com esse diâmetro, né? Você teria que ter instrumentado um pouquinho menos. Então você pode ter, em vez de instalar um implante 3,8, colocar um implante 4,0. Né? Então você precisa ter um pouquinho de estoque para garantir isso. Claro, você pode dizer assim para mim, mas por que eu não instrumento um pouquinho menos então, né? Em vez de instrumentar direto no diâmetro adequado, por que eu não instrumento ali com a broca 3 e depois vai para 3.1 ou 3.3, enfim, depende do sistema. Porque daí eu já estou fazendo praticamente a técnica escalonada, eu só estou diminuindo a quantidade de escalonamentos que eu faço. Então a perfuração única, ela tem vantagem se você for fazer direto a perfuração no diâmetro que você quer, para fazer uma cirurgia mais rápida. Agora, a técnica de escalonamento, ela também tem suas vantagens e desvantagens. Então, uma vantagem, como eu falei para vocês, então, é o fato de você fazer pequenas correções, caso precise, no decorrer da perfuração. Ela permite que você sinta melhor a qualidade óssea. Então, por mais que você tenha observado nos seus exames ali a qualidade óssea, você, na medida que vai fazendo pequenas perfurações, você vai percebendo se aquele osso é um osso mais poroso ou mais cortical, enfim, que vai fazer com que você tenha uma broca mais ou menos calibrosa. Então a técnica de escalonamento ela é uma técnica mais demorada, né? Mas não assim tão mais demorada a ponto de comprometer a cirurgia, e ela te dá também a vantagem de você ir experimentando o torque. Né? Então você pode, no momento que você entender que já está com a qualidade óssea suficiente num diâmetro adequado para instalar o implante, você pode descer o implante um tempo, se entender que está muito alto o torque, você retira o implante, aumenta um pouquinho mais o diâmetro da cavidade de instrumentação, volta com o implante, então você vai experimentando melhor o torque. Porque no processo de instalação do implante é muito importante o torque final da instalação desse implante, que é o que vai determinar para mim se eu posso colocar uma carga imediata ou não. Então, dadas essas diferenças entre a técnica de escalonamento e a de perfuração única, eu deixo para você escolher que técnica que você vai instalar, porque qualquer uma delas é muito efetiva e vai depender da experiência e do planejamento do profissional.